Pessoal, hoje eu tô aqui não para te mostrar os meus resultados com meus negócios online. Eu quero te mostrar esses resultados aí, de pessoas comuns, assim como você, que aplicaram o meu método e estão vendendo todos os dias pela internet. Se você quer aprender como você pode começar o seu negócio online, trabalhando aí na sua casa, nas suas horas vagas, sem precisar de grandes investimentos, clique no link na descrição desse vídeo que eu vou te ensinar como ganhar dinheiro online de verdade. Em 180 minutos é uma afirmação. A expulsão do Arão poderia até ter complicado mais esse contexto, mas o Flamengo já tinha vantagem no placar. Eles tiveram e administrou também no muito final, na né? reta final. O cabeça entrou alto ali, né, por cima da bola, por cima da linha da bola e mereceu a expulsão também. Mas se é outra equipe, se tem um jogador do Arão, que é o volante, expulso, o treinador ia tirar um atacante, ia botar um volante, a equipe toda ia vir para trás. O Flamengo não fez isso. O Flamengo, lógico, não foi o Flamengo que a gente vê jogando toda semana para frente, pressionando. Mas ele continuou jogando no ataque, ele não abriu mão do ataque. Tanto é que o Gerson chega para fazer, às vezes, de segundo atacante, marca 2 gols entrando na área, com uma característica dele. Mas o Flamengo, ó, chegou com quantos? 3 jogadores na área, com um jogador a menos, não é normal isso daí. Ou seja, o time não se abateu, se fez valer do fator campo, tá jogando em casa com apoio da torcida e nem parecia que tinha um jogador a menos. É impressionante a desenvoltura, a capacidade de jogar para frente e de vencer dessa equipe. Não, e o Gabigol tá um tanque, né, cara? Tá forte, participa de todos os lances, técnica, é tudo, né, cara? Ele tá numa fase realmente iluminada. Tá encantado o cidadão. Olha a penteada do Vitinho, Grafa. Levou 3, né? Aí. Essa é uma resposta dentro de 2020 que chama atenção, né? Pelo sucesso que foi 2019, pela uma negociação um pouco mais arrastada, né, para confirmar a permanência, talvez um desejo, né, de ter mais uma oportunidade dentro do que foi o cenário europeu, mas uma permanência em altíssimo nível, né? E é um jogador, não só ele, o Flamengo incorporou absurdamente o elenco, mas é um jogador com quem se conta muito, né? Porque é muito acima da média se a gente for falar de futebol brasileiro. E se começa assim a temporada, porque o Flamengo tem uma diferença com relação às outras equipes do Rio de Janeiro e várias outras no futebol brasileiro. Começa a temporada tendo que dar uma resposta porque está disputando o título. Claro. Né? Não estou nem falando do turno do campeonato estadual, mesmo assim se afirmou como equipe alternativa praticamente contra o Boa Vista. Mas falando da Supercopa e agora da Recopa. São 2 torneios que não dá para entrar meia boca. Você tem que encarar com certa seriedade. Tanto que muito cedo, com uma semana praticamente de pré-temporada, já que voltou depois, né, pela disputa do Mundial, o Jesus já colocou contra Resende e Madureira o time principal. Inclusive com campo pesado no Maracanã. Verdade. Um jogo de chuva, né, contra o Resende. Segunda-feira, quase temporal no Rio, e os 11 titulares jogando praticamente 90 minutos. Então o Flamengo se preparou para dar uma resposta imediata, para dar uma resposta muito cedo no ano. E é difícil pensar. Claro que tem adversidades, claro que um outro jogo pode encontrar dificuldades, mas hoje é difícil encontrar um time para bater de frente com o que é o time principal do Flamengo e para o que foi a construção de elenco para a atual temporada. Outro Ó, a patamar equipe- chama isso aí. Outro Desde o ano patamar. passado. Desde o ano passado. Hoje faz um mês que o Flamengo voltou a trabalhar, né? Ele Sim. voltou dia 26 de janeiro, né? Nisso aí já Foi. teve quantos jogos aqui principal? 5? 3 no Carioca e as duas... 6 jogos. 6 porque tem a Supercopa. A Supercopa com a Recopa. 6 jogos em um mês, 2 títulos. E jogando parece que tá no meio da temporada. Jogando 90 minutos, quase praticamente 70 minutos, 65 minutos com 10 jogadores. É impressionante o trabalho e aí vai ser difícil segurar os homens, viu? É que por mais que... mas foi um jogo só e ganhou uma taça. Mas a taça tem um peso astral até, né? Psicológico, emocional, que ajuda o time a se alimentar cada vez mais, né? Olha essa sequência. né? A gente está falando desde o jogo contra o Fluminense, a semifinal, de jogos que valiam algo, eliminatórios. O do Flu não valia título, mas valia classificação para decisão. E olha o que é a sequência. Bate o Fluminense, tem a Supercopa do Brasil, tem primeiro jogo de decisão da Recopa, tem final da Taça Guanabara e agora o segundo jogo. Uma sequência em fevereiro impressionante. E só resposta positiva, né? Só resposta de alto nível. Muito cedo na temporada, no primeiro mês de trabalho. Então, assim, a perspectiva é muito grande. É de evolução, é de melhora.
E vamos ver como vai ser a resposta dentro dos outros desafios da temporada. Mas essa primeira resposta, imagino que agora o próximo cenário seja o que vai ser encarar a fase de grupos da Libertadores, né? Hoje o Barcelona de Guayaquil confirmando contra o Cerro, né, com 4-0 fora de casa, a vaga no grupo do Flamengo. A gente vai começar a ter os jogos de fase de grupos da Libertadores. Mas, diferentemente do que foi o ano passado, quando o Flamengo encontrou alguma dificuldade para se classificar, a gente imagina um Flamengo atropelando todo mundo, pelo que é o nível, muito cedo na temporada já, de atuação. E subir o sarrafo e manter lá em cima é complicado. E tudo está caminhando para isso, né? Pelo menos até agora. A maneira que está jogando, com um mês de trabalho, 2 taças, 6 jogos, 6 vitórias. Não, tem um empate na semana passada. O jogo de ida. 5 vitórias. A tendência é que o Flamengo suba mais de produção ainda durante a temporada, né? Chega na fase de grupo da Libertadores já voando, classificando em primeiro, já acho que nas primeiras 4 rodadas já. É complicado. E a gente fala isso porque a gente vê os adversários aqui do Rio. A gente já consegue ver um Fluminense eliminado da Sul-Americana, a gente já vê um Corinthians que nos classificou na fase de grupo da Libertadores. Atlético Mineiro eliminado. O Atlético eliminado. O Inter tendo muita dificuldade para vencer o Tolima hoje com 1-0, se classificando, empatando 0-0 a semana passada. Ou seja, a gente não consegue ainda ver nessa altura, é muito cedo ainda, enquanto o Flamengo está com mês de trabalho, as outras equipes têm 1 mês e meio, o nível que o Flamengo está hoje. Então, por isso que a gente já faz esse diagnóstico que a temporada, a continuidade, a tendência é acrescida, continuar crescente, né? E não é um grupo fácil do Flamengo, a gente talvez fale de Libertadores mais pra frente. Mas talvez o Flamengo passe a impressão, pelo nível que está atuando, que é um grupo acessível. Barcelona de Guayaquil, Independente Del Valle, que é o adversário da Recopa, e o Júnior de Barranquilla, que é o adversário da estreia fora de casa, era para ser um grupo complicado, vai. São 3 equipes que podem fazer bons jogos, principalmente atuando em casa, né? Mas a tendência é que o Flamengo se afirme pela forma que tem atuado. Até porque vai embalando, né? Aquela coisa que a gente já falou aqui. Um jogo só ganhou uma taça. Mas é uma taça. Vai lá, a moral do jogador fica lá em cima, né? Você fica embalado pro próximo jogo. E aí vai embora, né, cara? E fala, é um jogo só, tudo pode acontecer. E aconteceu a lógica. Quando o Atlético Paranaense, o Flamengo se impôs e ganhou por 3-0. Agora empatou na ida, que é normal, 2-2. Ainda teve as discussões do que aconteceu no jogo, pênalti não foi, falta não foi, e agora aqui no Maracanã, com 1 a menos, se impôs e venceu por 3-0. E você vê, ano passado, no Brasileirão, um dos jogos mais difíceis do Flamengo foi justamente contra o Atlético Paranaense, né? É que o Flamengo tem um crescimento absurdo, atinge maturidade, atinge um nível de concentração, de competitividade na reta final de temporada, e a gente está falando de um Atlético que talvez desmanche seja uma palavra muito forte, né? Mas está no sentido inverso, né? Uma mudança de comando, uma perda grande de jogadores da equipe titular. Se falar de grupo, então, batem praticamente 10 nomes, né, de ausências com relação à temporada passada. A distância ficou gigantesca. Um jogo poderia ter encurtado a distância. E ainda assim o Flamengo está num nível tão superior que jogou 90 minutos, talvez nem no seu melhor nível, mas ainda assim bem superior ao adversário para atingir o título. 11 horas da manhã, 130 graus. É impressionante. Daqui a pouco a gente fala mais de Flamengo. Chega aqui a notícia no meu ponto eletrônico. Você que estava aqui assistindo ao troque e não estava vendo a disputa de pênaltis, o Afogados eliminou o Atlético Mineiro nos pênaltis. É um trabalho que vai ficar em xeque. A gente vai falar de Corinthians também, o trabalho do Thiago, mas o do Dudamel também, as 2 eliminações nas competições eliminatórias, né? Pois é, mas antes a gente vai falar do Internacional, que como o Grafa destacou, passou ali no sufoco, né? 1-0 em cima. Beleza? Olha só, tive isso aqui. Só nesse dia aqui eu tive um pico de vendas de mais de R$ 1.600. E esse mês aqui nós estamos passando já dos 9K. Tudo isso aí eu aprendi com o João Pedro. Valeu, JP e equipe. Tamo junto. Muita gente me pergunta como eu faço para ter resultado todos os dias pela internet. E olhem isso. 4.015 vendas. Tudo isso em apenas uma semana sendo aluno do João Pedro, beleza? Fala galera, beleza? Mano, tô aqui besta com o que eu fiz hoje. Inacreditável, inacreditável. Imagine se eu fosse o dono do produto. Hein, João Pedro? Hein, Jéssica? Imagina aí. Olha o que eu fiz em um dia. Nossa, até agora não tô acreditando. Não tô acreditando de verdade. Olha só, imagine se eu fosse o dono do produto.
Valeu, João. Tô muito feliz, mano. Cara, quer aprender como que eu faço para ganhar mais do que um parlamentar aqui de Brasília, trabalhando na minha casa ou viajando pelo mundo? Dá uma olhada nos meus resultados dos últimos 30 dias. Em um mês eu fiz mais de 100 mil reais em vendas. Quer aprender um pouco mais sobre esse mercado e saber como que eu fiz isso? Então clica no link na descrição desse vídeo que eu vou te ensinar.